Fala trader! E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi o dia de vocês? Já chega aí comentando aí o que vocês acharam do dia de hoje, dia de operações. E vamos trocar uma ideia sobre o dia, sobre as análises que nós fizemos no dia de hoje, né? E as melhores probabilidades e também algumas possibilidades para o dia de amanhã dentro do nosso operacional, tá? Dentro do Price Action, beleza? Pessoal, vamos para o gráfico, vamos conversar sem perda de tempo. O dia abriu, galera, com uma boa barra, certo? Só que ela abriu com um certo gap, veio buscar a região do fechamento de ontem, né? Da máxima de ontem e fechamento também. Acabou tendo uma rejeição na média móvel e acabou fechando uma boa barra de compra. Era uma possibilidade? Cara, a gente que opera barras fechadas, né? É uma barra de compra, mas essa quantidade de pavio aqui indica que na abertura nós ainda tivemos vendedores, então vejo que apesar de ser uma possibilidade, não aceitamos nenhum tipo de compra aqui ainda, tá? Acabei aguardando por um pouco mais de movimentação do preço, tá? E após essa perna de alta que o preço deixou, começou a deixar barras com bastante pavio, barras em doji, e aí aqui nós tivemos uma barra interna, tá? E aí uma barra interna dentro da metodologia do Brooks é uma bandeira. Poderia ser uma bandeira para encontrar mais compradores e esse preço de repente dobrar essa movimentação, ou uma bandeira final para reverter a movimentação, certo? A barra 6 foi uma barra de rompimento, porém uma barra que deixou bastante pavio, então também não aceitamos essa venda aqui, tá? E aí veio a barra 7. Pessoal, quando a barra fechou abaixo da média móvel, uma possibilidade aqui de rompimento da mínima, já que o preço reverteu toda essa movimentação, em um tempo gráfico maior, nós temos o que? Uma grande barra de alta e uma grande barra revertendo toda essa movimentação. Se você for para um tempo gráfico maior, nós podemos ter aquele setup da reversão de duas barras, certo? Quando nós temos uma barra grande e ela é revertida na barra seguinte, tá? E aí, pessoal, aceitei uma venda na barra 7, tá? E aí o preço também, nós já tínhamos aqui um micro canal. Quando o preço chegou nessa região aqui, não realizei. Aí o preço veio fazer uma H1, certo? A partir desse momento eu já fiquei mais esperto, porque H1 ela ainda pode encontrar vendedores, armadilhar compradores, encontrar vendedores. Só que a partir do momento que nós temos aqui uma boa barra de baixa que não dá continuidade, um fundo duplo, uma possibilidade de H2, outro ponto que nós tínhamos aqui a partir desse momento de informação, uma possibilidade de uma cunha na média móvel, né? Ou até próximo dela aqui, já que começou aqui e aqui, certo? Então, nós tínhamos aqui uma cunha, tá? 3 puxadas para baixo, uma cunha, ou outra possibilidade seria, se você analisar esses dois pontos, apenas um fundo duplo, né? Já que nós temos uma possibilidade de H2, todo fundo duplo também é um H2, certo? E aí, acabei encerrando a operação, tá? Acabamos encerrando essa operação aqui com, acho que, praticamente no 0 a 0, tá? Acho que deu 30 pontos. E aí, barra 14, não comprei. A barra 15 foi uma barra bem climática, tá? E aí, fundo duplo H2 cunha, eu comprei essa barra e gostaria de buscar a projeção de todo o setup, certo? Seria toda essa região aqui. Gostaria de buscar toda essa projeção, pelo menos dos corpos, tá? Que seria nessa região aqui. Porém, comprei aqui na máxima do dia, fiz uma parcial. Quando o preço deixou a barra 18, não deu uma continuidade, nem mesmo um rompimento, nós já tínhamos aqui um outro contexto interessante, que seria grande baixa,
grande alta. Já que o preço não conseguiu renovar essa máxima, eu acabei encerrando o resto da posição aqui na barra 18, certo? E aí comecei a entender como lateralidade, tá? Apenas uma lateralidade. E aí, claro, né, esquecemos, já deixamos de lado a possibilidade de projeção. E aí, quando nós temos uma possibilidade de grande alta novamente, H2 vindo buscar essa região, preço começou vindo fazer fechamento dos gaps que haviam aberto. Nós analisamos como lateralidade. E aí, dentro da metodologia do Brooks, lateralidade a gente trabalha de que forma? Trabalhamos comprando baixo, vendendo alto, realizando em região de 50%, e entendemos que segundas entradas são sempre de melhores probabilidades, tá? Nessa operação aqui, pessoal, nós acabamos saindo aqui ainda com uma pontuação muito boa, tá? Só mostrar para vocês aqui. Nós compramos a barra 15, fiz uma parcial aqui com 600 pontos mais ou menos, tá? Foi o valor que eu fiz aqui, 600 pontos, com um contrato, e o outro contrato encerramos aqui com 300 pontos mais ou menos, tá? Acabei comprando bem no ticket dela aqui, eu lembro que deu 600 pontos certinho nessa região aqui onde nós fizemos a parcial, tá? E aqui acabei encerrando com mais 300 pontos, então foi uma operação ainda muito lucrativa, tá? Nessa região aqui, apesar de não ter conseguido o rompimento. Se tivesse feito o rompimento, aí a gente se consagrava hoje, né? Poderia até já encerrar o resto do mês, né? Deixar o resto da semana só para fazer as análises aí para vocês. De qualquer forma, Cunha, viemos buscar aqui, aí o preço falhou o rompimento, deixou uma ótima barra de baixa. E aí, quando nós temos aqui uma possibilidade de lateralidade, pessoal, a gente sempre entende que gaps entre barras são magnetos, tá? Então, aqui nós temos aqui esse gap aqui, que acabou sendo fechado logo aqui na barra 27. Outro gap que tinha ficado aberto seria esse aqui, tá? E aí o preço ele não conseguiu fechar direto na barra 19 ou barra 20 aqui, ele não conseguiu vir fazer o fechamento do gap. E aí nós tínhamos esse gap em aberto. Outro ponto aqui, quando o preço acabou deixando aqui um topo duplo nessa região, tá? Seria uma L2, seria o mesmo contexto do fundo duplo que nós tivemos aqui, topo duplo nessa região, só que esse topo duplo eu vejo ele com uma maior probabilidade ainda, tá? Por quê? Porque aqui nós podemos ter essa análise aqui, ó, nós temos aqui uma cunha, 1, 2, 3 puxadas, nós temos uma cunha, topo duplo, L1, próxima vez que viesse abaixo de barra seria uma L2, aqui acabou fazendo uma barra interna também, que foi rompida logo, e nós tínhamos esse gap como magneto para um possível alvo, tá? E aí nós fizemos essa venda aqui também, e o preço veio buscar justamente o fechamento do gap, pessoal. Nós fizemos essa venda aqui na barra 28, e mais 683 pontos, até essa região aqui, 700 pontos, tá? E essa operação aqui nós saímos exatamente no tique, tá, galera? No tique da movimentação, tá? Logo em seguida, nós conversamos no grupo, pessoal, uma boa probabilidade seria de o preço vir buscar o fechamento desse gap que tinha entre barras, pegou nosso ticket aqui, nosso alvo, e depois disso encontrou compradores, tá? Uma possibilidade seria voltar para vir fechar esse gap e acabou não vindo, né? Mas aí vejo como uma possibilidade também. Depois disso, galera, não tinha muito o que fazer, tá? Basicamente tratar o dia como lateralidade. Então vejo que as duas melhores probabilidades seria essa barra aqui. Talvez se você entrasse por um tempo gráfico menor, talvez você até conseguisse aqui uma barra um pouco menor, né, no 2 minutos. Vamos lá, só para a gente dar uma olhada. Às vezes até vale a pena, né, você tem um contexto e vir filtrar uma barra de sinal por um tempo gráfico menor.
mas não vi aqui, não, né? Não tinha nenhuma barra aqui de sinal razoável para tentar comprar. Aqui aquela cunha na qual nós falamos, e aí aqui sim, valeria a pena você ter vendido aqui acima, né? Foi uma ótima barra de sinal pelos 2 minutos. Eu particularmente opero apenas pelos 5 minutos, então acabei comprando um pouco tarde, acabo pagando um pouco mais de pedágio, porém eu acredito que eu consigo diminuir um pouco de ruído e ter um pouco mais de probabilidade. Quanto maior o tempo gráfico que você opera, você consegue diminuir ali a questão do ruído, tá? Inclusive tem traders que operam pelos 15 minutos para levar uma operação para swing, né? Até pelo gráfico de 1 hora, beleza? No mais, pessoal, nós tivemos essa boa movimentação aqui, nós tivemos essa boa movimentação. Aqui nós pegamos 600 pontos, aqui 700 pontos e aqui 30 pontos. Então, assim, foi um dia bem lucrativo, né? Outra questão, só para ficar bem claro, tá? Tô falando o total de pontos que nós fizemos no dia dentro das análises, tá? Eu particularmente peguei essa operação aqui e essa operação aqui, tá? Essa daqui eu fiz no simulador só para mandar a análise para a galera no grupo que ainda estava operando lá com a gente, tá? Já que aqui eu já tinha feito o meu objetivo no dia. Depois disso, pessoal, é o que a gente sempre conversa, né? Basicamente, não tem mais o que fazer. Depois disso é história. Se você for analisar aqui, você pode até enxergar um canal estreito de baixa, né? O preço ali ancorando na média móvel, então se fosse para escolher um lado, teria que ser vendido. Talvez fundo topos duplos nessa região aqui seria uma boa possibilidade. Mas, como eu sempre falo, pessoal, se vocês não fizeram dinheiro nessa movimentação, se vocês não fizeram dinheiro nessa movimentação ou nessa, cara, aqui é complicado, né? É história para contar só. Aqui é onde você começa a girar e perder todo o dinheiro que você fez aqui no começo do dia, tá? Então, assim, foi um dia bem lucrativo, foi um dia onde nós conseguimos ver, enxergar o contexto do mercado, né? Que é o que eu acho que é bem importante. Não adianta você simplesmente ficar positivo no dia, mas se você não consegue enxergar ali o que você fez, qual seria o contexto, tá? E nós conseguimos entender o contexto do dia de hoje, conseguimos pegar boas possibilidades e boas probabilidades. Levando em consideração a barra, o fechamento e o dia seguinte, o que nós podemos esperar? Um ponto importante aqui no gráfico diário que nós conversamos, pessoal. Que nós tínhamos esse gap em aberto, isso aqui nós já estamos falando de probabilidades e possibilidades para o dia seguinte, tá? Ou para os próximos dias, né? Já que nós tratamos do gráfico diário, não sabemos quantos dias vai levar para o preço fazer a movimentação de maior probabilidade. E claro que nós analisamos aquilo que é de maior probabilidade, só que o preço faz o que ele quer, então conforme as barras vão fechando, nós vamos analisando, certo? Pessoal, nós tínhamos aqui já um fundo arredondado, como eu falei para vocês, nós já vemos conversando sobre isso. Um ponto importante que ele pode buscar seria um teste desse sinal de barra ruim de venda. Outro ponto que era um magneto, seria o fechamento desse gap. Nessa movimentação de baixa, nós tivemos gaps em aberto nessa região aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Essa era uma região onde o preço tinha deixado gap entre barras em aberto. O preço veio, fechou esse gap e hoje o preço veio fechar esse outro gap que estava em aberto aqui, tá? Ele veio basicamente no tick fechar o gap e voltou. Acabou fechando como uma barra de lateralidade, apenas um doji. Então, a partir desse momento, o que a gente tem de informação? Gap fechado, podemos apagar já aqui. Nós temos ainda essa possibilidade de alvo aqui, já que um teste da barra ruim de venda é uma possibilidade. Outro ponto, não sabemos como esse preço vai chegar aqui, já que nós temos um fundo arredondado,
uma possibilidade que nós vemos conversando há um tempo é essa possibilidade de fazer esse fundo arredondado, uma correção e aquele famoso copy handle, né, ou um xícara e alça, como a gente já conversou aqui várias vezes. E aí, se ele fizer isso, a partir dessa barra aqui amanhã, nós podemos ter uma correção nas médias, né, para que esse preço faça essa alça. E aí, depois vir fazer esse teste aqui dessa região. Quando chegar nessa região, é um ponto interessante para que a gente consiga analisar se o preço vai querer romper ou se vai dar continuidade na tendência de baixa que nós estamos, né? Apesar de várias barras de alta, pessoal, a nossa tendência ela ainda é de baixa no tempo macro, tá? Então a gente sempre analisa isso. Nossa tendência é de baixa. Nós tivemos gap de média, teste da mínima da tendência, o preço rompendo, dando continuidade na tendência de baixa, porém nesse momento deixando esse fundo arredondado, o que quer dizer que a nossa tendência acaba ficando ali um pouco mais fraca, né? Outro ponto para analisar que nós vimos conversando é que o preço pode estar fazendo um canal amplo de baixa, tá? E aí, para que isso se confirme, a gente precisa que esse preço rejeite essa região aqui novamente, se chegar lá, tá? De repente daqui mesmo ele já pode voltar, então a gente não sabe o que vai acontecer. Só que são probabilidades. Nesse momento nós já temos várias barras consecutivas de alta. Acredito que uma correção pode ser plausível, porém ainda não seria uma boa possibilidade de pensar apenas em venda, né? Na verdade, a gente nunca pensa só em vendas no dia, a gente trabalha aquilo que o mercado está nos mostrando. Mas, para que a gente entenda como boas movimentações de vendas, nós precisaríamos ainda aqui, pelo menos de uma L1, o preço voltar acima, uma L2, tá? Já que nós temos mais de 4 barras de alta aqui, formando um micro canal de alta, beleza? Isso é o que eu consigo enxergar para os próximos dias, né? Então, a gente sempre fica atento. Levando em consideração o dia de hoje, ontem foi um dia com uma barra muito boa de alta, né? Uma barra de tendência de alta que fecha próximo da sua máxima. Porém, a barra de hoje acabou fechando como um doji. Então, se nós temos um doji, nós temos um dia de lateralidade. Quando nós temos um dia de lateralidade, a gente simplesmente traça aqui a sua máxima e a sua mínima, e é um range no qual nós começamos a trabalhar no dia de amanhã, tá? Sempre a máxima e a mínima do dia anterior, elas são bem importantes, porém, em dias de doji ou lateralidade, são dias em que a gente fica ainda mais esperto, tá bom? Porque esse preço pode falhar rompimento para ambos os lados e passar o dia dentro dessa lateralidade novamente, tá, pessoal? Então, vamos ficar atento aí. Para quem gosta de operar rompimento e movimentações amplas, a gente já fica esperto com relação às máximas e mínimas. Precisamos ter uma confirmação de rompimento para que a gente comece a pensar em operar esse tipo de rompimento, tá? Outro ponto é que, se houver um rompimento, a gente pode ter uma movimentação ampla, já que nós tivemos um dia amplo e um dia como doji. Lembra que a gente sempre conversou que quando nós temos um dia amplo, o dia seguinte ele pode ser um pouco mais tranquilo, pode ser um doji, pode ser uma barra menor. E da mesma forma, quando nós temos um dia em formato de doji, é um dia de acumulação, né? Então, o dia seguinte, em caso de rompimento, pode ser um dia em que tenha uma movimentação ampla, beleza? Então, vamos ficar esperto para todas essas possibilidades e por hoje é isso, beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo que acompanha, já deixa seu like. Se você quer estudar com a gente, quer entender um pouco mais da metodologia que a gente trabalha, entra no nosso grupo no WhatsApp, o link vai ficar aí na descrição, tá bom? Valeu, pessoal, e até amanhã. Amanhã nos vemos novamente no gráfico. Valeu!